a nossa segunda parte do conteúdo, vamos fazer a correção dos exercícios. Estava lá alguns exercícios. O número 5 começa na página 398, ele começa na 399, com a pirâmide etária para fazer a comparação. E aí temos a continuidade dessas questões na página que estamos vendo na tela. Página 400 e dividindo com ela as possíveis respostas, tá certo? Então vamos lá. Bom, a primeira questão, a questão 5, ele pedia: explique as causas da modificação nas pirâmides etárias brasileiras apresentadas a seguir. Então, nós temos lá, vamos ver se a gente consegue visualizar aqui, ó, nessa parte aqui de baixo, ó, havia a figura de duas pirâmides, né? Uma pirâmide etária do Brasil de 1970 e a mudança dessa pirâmide para Pinheiro no ano de 2010. Então, ou seja, as mudanças na estrutura etária da população brasileira. Ele perguntava quais são as causas dessas modificações. Ou seja, qual é a resposta, pessoal? Que ao longo do tempo as pessoas estavam tendo menos filho. Percebemos aqui que a base da pirâmide vai se estreitando, certo? Olha aqui, ó. Aqui nós temos uma base mais larga que representa a quantidade de crianças, certo? Tá lá, ó, de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14. Essa população nessa faixa etária em 2010 diminuiu. E o topo da pirâmide se alargou, ou seja, nós tivemos uma maior quantidade de expectativa de vida. As pessoas idosas estão em maior quantidade e as de menor idade, de pouca idade, os mais jovens, estão se diminuindo na sociedade. Quais são as causas dessa mudança? Alguns alunos responderam de maneira correta, simples e objetiva. Diminuição na taxa de natalidade e aumento da expectativa de vida. Aí você poderia complementar: as pessoas estão tendo menos filhos, não há condições de criar, existem diversos métodos anticoncepcionais, prevenção contra filhos indesejados, etc. Então, mudou-se, né? A mulher passou a ter, como nós tivemos na aula passada, foi o nosso assunto, né? A mulher passou a ter uma escolha de ter ou não ter filhos, passou a se dedicar mais ao trabalho e à sua profissão. Então são diversos fatores aí que poderiam ser utilizados para justificar as causas na mudança da estrutura etária da pirâmide, tá certo? Na verdade, tá lá, ó, quando fala de estrutura etária da população, ele vai fornecer argumentos para que os alunos possam responder essa questão de maneira satisfatória, com dados, tá certo? Na parte, o Brasil não é mais um país de jovens, lá também na página 396, ele cita alguns motivos da transformação dessa pirâmide, tá certo? E uma outra questão, vamos lá, a outra questão que nós trabalhamos é essa do gráfico, tá certo? A questão 6, que fala do gráfico. Eu vou ler aqui, ó. Questão 6. Elabore um texto sobre a relação entre o nível de desenvolvimento econômico dos países e a quantidade de pessoas trabalhando no setor primário, a partir da análise dos gráficos a seguir. E aí no gráfico nós temos a Etiópia, que é a primeira. O nome do gráfico é Participação Agropecuária no PIB, ou seja, qual é a produção, qual é o valor do PIB, a porcentagem do PIB, em qual setor da economia. E a Etiópia tem 47% do seu PIB baseado na agropecuária, ou seja, no setor primário. A Índia tem 21%, o Brasil 5,6% e os Estados Unidos 1% do seu PIB, da sua riqueza, tá certo? Então, de que maneira a gente poderia responder essa questão? Estava lá
nos diferentes setores da economia. Vamos voltar lá. Problemas sociais, aqui ó, os diferentes setores da economia. O que ele diz? Ele coloca aqui que os países que têm uma grande quantidade de pessoas trabalhando no setor primário é porque ele é atrasado, ele não é desenvolvido. Eu comentei no nosso vídeo aí anterior que os países que não são desenvolvidos, eles têm problemas de tecnologia. Quem é desenvolvido emprega nesse setor primário e secundário mecanização, robotização, informática, desenvolvimento tecnológico. Isso desemprega. Então, esses países vão ter um lucro, uma geração de riqueza para os seus países em outros setores. Países que têm a sua riqueza baseada na agricultura são países pobres, porque esses produtos são de baixo valor comercial, tá certo? Produtos de gêneros alimentícios, de gêneros agrícolas. Então, quando ele fala do gráfico e ele apresenta a Etiópia com 41% do seu PIB baseado na agricultura, é porque é o seu produto mais valioso, ou seja, é o mais valioso, mas ele não tem valor no mercado internacional. Vamos fazer uma comparação. Os Estados Unidos e o Brasil são os maiores produtores de alimento do mundo, mas o valor representado de riqueza para esses países, Brasil e Estados Unidos, o Brasil é 5,6% e os Estados Unidos é 1%. Ou seja, esses países têm valor de mercadorias e produtos em outro setor industrial e o setor terciário, comércio, etc. Certo? Então, qual seria a resposta aqui no 6? Países que não são industrializados, não são modernizados, desenvolvidos, ainda concentram grande parte da população e da sua riqueza na agricultura. Todos os países que passaram por essa transformação vão apresentar a maior quantidade de riqueza em outros setores. Então, quando você tem um país que tem a sua riqueza baseada na agricultura, ele é um país pobre, porque ele só tem isso para oferecer. Ele não desenvolve computadores, celulares, produtos eletroeletrônicos, maquinário pesado e uma série de outros produtos tecnológicos ou industriais, tá certo? Então, a Etiópia estar aqui com 47% do seu PIB baseado na agricultura não é um bom sinal, tá certo? Questão 7. A questão 7 eu tive muito problema com os alunos, até porque eu esqueci de orientar, tá certo? Ele perguntava sobre a opinião dos alunos, isso é uma questão pessoal, em relação aos programas de renda mínima. E todo o material que eu enviei não tem o título renda mínima. O que nós temos é o salário mínimo, tá? Vamos lá. Aqui, ó, ele fala sobre salário mínimo. E a pergunta se refere aos programas de renda mínima, tá certo? Então, os alunos que me perguntaram, professor, não entendi a questão 7. E aí eu escrevi lá algumas orientações. Olha, o documento que eu enviei, o material, não é suficiente para responder. Vocês devem pensar, por exemplo, no programa Bolsa Família. Só um minuto. Pensem no programa do Bolsa Família. Pensem nesse benefício que está sendo pago agora para aqueles que não podem trabalhar, não devem. Estão prejudicados aí na geração de riqueza para sua família. O governo está dando uma espécie de bônus e de benefício, né? Se essas medidas de programas sociais, de renda mínima, é importante para acabar ou combater, vamos lá, se esses programas são importantes no combate à pobreza no Brasil, tá certo? Isso vai variar de que maneira o aluno pensa. Essa questão pode ser respondida de maneira positiva ou de maneira negativa. Não tem problema. Isso leva em consideração o histórico de cada um, tá certo? Tivemos alunos aqui que responderam: olha, esses programas não resolvem o problema da pobreza, porque o que resolve é arrumar emprego para essas pessoas que não têm, para que elas não dependam do Estado. Tá correto. Outros responderam: olha, esses programas são importantes sim para aqueles que não têm o que comer,
não tem salário, não tem emprego, está correto também. Mas aí cabe a nós fazer um debate, né, com a participação de todos, para esclarecer os problemas, os pontos positivos e os pontos negativos da renda mínima. Era mais para que nós pudéssemos pensar esse problema, tá? De maneira geral, esses programas são extremamente importantes para que as pessoas que estão ali na extrema pobreza ou miséria não morram de fome, tá certo? Mas enfim, temos diversas discussões aí, se há um merecimento ou não, e aí é um debate muito longo que a gente precisa fazer ao vivo, tá certo? Na alternativa 8, questão 8, ele pede para fazer a comparação de duas situações, que foi o que nós falamos no primeiro vídeo, tá certo? A situação e de que maneira, essa daqui, ó, compare essas duas imagens, onde nós conseguimos visualizar uma casa, né, grande, com quintal, com jardim, etc. E na outra imagem nós conseguimos ver uma comunidade, tá certo? Então a pergunta é: as imagens a seguir permitem afirmar que as desigualdades sociais podem ser lidas na paisagem geográfica? Justifique sua resposta exemplificando com as características da imagem. Com certeza sim, né? Observando essas duas imagens e as imagens que eu passei nesse nosso primeiro vídeo, né, que separa lá uma comunidade e um condomínio de alto padrão, de luxo, a gente consegue tecer alguns comentários em relação a esse modo de vida, as desigualdades sociais que estão aparentes na paisagem. Nós conseguimos fazer uma leitura geográfica das condições sociais expostas na paisagem, né? Qual é a condição de vida melhor, qual é a condição de vida ruim, etc. Então, era para fazer um comentário se isso era possível. E definitivamente é possível fazer uma comparação, tá certo? Das desigualdades expostas pela paisagem geográfica. A questão 9, ele traz um texto do Darcy Ribeiro, grande sociólogo, pesquisador brasileiro, na sua obra O Povo Brasileiro, a formação e o sentido do Brasil. E aí ele faz um comentário, tem um texto, né, na verdade, e nós temos duas perguntas. Alternativa A, aqui ele pergunta: qual o problema abordado no texto de Darcy Ribeiro? Aqui temos uma resposta objetiva, né? Mas muitos responderam de maneira diferente e também acertaram. O autor critica a desigualdade social existente no Brasil. Isso é claro, né? Que ele cita no texto, ele fala exatamente sobre essa desigualdade social. E a questão B, a pergunta é: o autor se refere ao vigor físico, à longevidade, à beleza dos poucos, dos ricos, e ao envelhecimento precoce, à feiura da imensa maioria. Ele faz isso no texto, né? Ele fala sobre a beleza e a feiura. Que diferenças são estas e por que elas ocorrem no Brasil? Ou seja, ele está falando de uma diferenciação de classe social e de renda, tá certo? Por que os pobres são, entre aspas, feios, né? A feiura dos pobres e a beleza dos ricos. O que podemos pensar sobre isso é que aquelas pessoas que têm uma renda melhor têm condições de se cuidar melhor, né? Você imagina um trabalhador assalariado de salário mínimo não vai ter condições de ir ao dentista, né? Fazer uma manutenção bucal, colocar um dente, cuidar da beleza, tudo isso é muito caro. O pessoal fala, as pessoas não são feias, né? Elas são mal cuidadas. Ou seja, isso ocorre por quê? Pela falta de recursos. Essa população trabalhadora, mais pobre, que vive com baixos salários, tem uma dificuldade imensa, principalmente para adquirir produtos de higiene pessoal no mercado. Você vê a felicidade e o furor quando olha um desodorante, um shampoo. Porque elas têm outras necessidades e outras prioridades. Não que isso não seja essencial, isso é essencial. Mas há uma dificuldade que está relacionada ao seu poder aquisitivo.
ao seu poder econômico, em ter acesso a esses produtos e aos cuidados, tá certo? Aí ele fala do envelhecimento precoce da imensa maioria, e ele pede para que fala das diferenças. Imagine um trabalhador braçal, trabalha na construção civil, trabalha no tempo de sol a sol, comparado àquele outro trabalhador que trabalha no escritório, trabalha no ar-condicionado, ele trabalha no computador, teclando, pegando na caneta. O outro trabalha com enxada, marreta, martelete, o que for, né? O trabalho é mais duro, ele desgasta o físico, ele degrada o corpo, tá certo? Então, quando o autor pede para que façamos essa comparação, é o estilo de vida que cada um leva. Um trabalha uma vida mais dura e o outro, mesmo trabalhando muito, as condições são diferentes. E a capacidade e a condição de acesso para poder se cuidar, tá? Então, quando ele fala da feiura, do desgaste, do envelhecimento, está relacionado a essa condição, né? De uns poderem se cuidar melhor e os outros não. O rico, ele tem acesso à informação, então ele vai cuidar melhor da sua saúde. Ele vai fazer exercícios físicos, ele vai à academia, ele faz caminhada, ele procura consumir alimentos saudáveis e por aí vai, tá certo? Então ele tem informação, ele pode se cuidar melhor. O trabalhador de baixa renda, ele não tem tempo para acessar conteúdo e conhecimento e acaba levando a vida do jeito que dá. Isso leva ele a ter uma vida degradante, fisicamente, de maneira alimentar, a questão da sua saúde, tá certo? É essa comparação aí que o Darcy Ribeiro traz para que nós façamos, tá certo? A alternativa 10, que está aqui, ó, era só para preencher as lacunas com as palavras, ou seja, palavras do nosso contexto. Na verdade, era o contexto da nossa atividade primeira, que falava sobre população absoluta, etc. Era só preencher. Quem já tinha feito isso em sala de aula só colocou as palavras na ordem no exercício. Professor, precisa copiar o texto? Não. Só me coloca qual seria a ordem dessas palavras encaixadas no texto. Era suficiente, certo? A questão 11 era para escrever um texto e introduzir as expressões que estavam aqui, como queda nas taxas de natalidade, métodos anticoncepcionais, camisinha, AIDS, hepatite, emancipação das mulheres, aborto, urbanização e envelhecimento da população. Então, era para construir um texto e inserir essas palavras, tá certo? A questão 12, 12, desculpa. A questão 12 era de alternativa, era para ler a condição ali do professor Saldiva, é um médico, né, sanitarista, que vira e mexe, ele está no Jornal da Cultura, falando sobre o estilo de vida. E aí vem a questão, né, a população de uma metrópole brasileira que vive nas mesmas condições socioambientais do professor citado no texto apresentará uma tendência do quê? Ou seja, esse aqui é o nosso conteúdo, é o conteúdo da nossa próxima aula, que nós iremos falar sobre urbanização, certo? Então aqui já traz um tema para poder desconstruir essa ideia. Nós iremos debater isso. A questão da urbanização. Olha, morar em cidades é melhor do que morar no interior, porque você tem um fácil acesso aos serviços públicos e privados. Você tem oportunidade de ganhar mais no emprego, etc. Então, olha só. O professor que pedala de bicicleta, etc., ele está cuidando da saúde. Mas, ao mesmo tempo, ele está pedalando por uma avenida cheia de carros que emite gases poluentes e ele absorve isso, né? Ele respira todo esse ar e esses poluentes. Então, isso é prejudicial à sua saúde. Então, mesmo morando em regiões urbanas, fazendo atividade física, ele vai ter o quê? Alternativa B, uma diminuição da sua expectativa de vida. Porque as pessoas que vivem em cidades e convivem com a poluição, isso é prejudicial para a nossa saúde. Então tá lá, né? Podemos observar aqui, a alternativa correta é a alternativa B,
certo? E aqui já é um gancho para que nós possamos fazer a introdução aí das nossas próximas aulas, onde iremos tratar de as dinâmicas das cidades, a urbanização, o processo de urbanização dos países pobres, a urbanização no Brasil, o que são metrópoles e o que são regiões metropolitanas e conurbação. Então, fica a dica aí, já para vocês irem se preparando para o conteúdo da nossa próxima aula, tá certo? Que é a urbanização. Pessoal, eu peço desculpas aí pela qualidade do vídeo. Eu tô com uma máquina aqui com um computador um pouco antigo. Tá difícil de eu conseguir um computador. Essa época de pandemia, todo mundo trabalhando em casa, o preço do notebook explodiu, tá? Não tô com uma qualidade de imagem muito boa. Isso ainda pode ser até positivo, porque pelo menos eu consigo transmitir esse vídeo. Como eu falei no vídeo anterior, eu fiz um vídeo longo, mas não consegui postar. Então a gente vai trabalhando aí e espero a colaboração de vocês para que vocês compreendam aí as nossas limitações, assim como eu também tento compreender as limitações de vocês, alunos. Todos nós estamos nos adaptando. Eu peço que vocês se esforcem aí para entregar todas as atividades. Envie mensagem para mim no WhatsApp para esclarecer dúvidas, etc. E a gente vai trabalhando e no final vai dar tudo certo, tá certo, pessoal? Força para nós. Isso aí vai acabar logo e que a gente volte à nossa normalidade, tá certo? Muito obrigado, tenham um bom dia e até a nossa próxima aula.